paz do Senhor Jesus. Depois de alguns dias em que passei por um vale, por um deserto, estou aqui de cabeça erguida na presença do Senhor, aquele que tem me guardado em todas as circunstâncias da vida, em todos os momentos da minha caminhada, tem estado comigo. Eu gostaria de levar até você uma meditação da palavra do Senhor. Vamos meditar um pouquinho no livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Amém. Eu estava aqui estudando um pouquinho esse texto bíblico, este texto tão precioso se encontra numa passagem bíblica onde nós temos a primeira multiplicação dos pães e peixes. Nós vemos aqui nessa passagem bíblica que Jesus, ao ouvir de seus discípulos que João Batista havia sido morto, a Bíblia diz que Jesus se retirou dali num barco em silêncio. Jesus ouviu e se retirou em silêncio num barco para um lugar deserto. Jesus também tinha vontade de ir para um lugar deserto muitas vezes. Isso Jesus fez. Então a Bíblia diz que Jesus foi para um lugar deserto, apartado. Porém, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. O povo, sabendo que Jesus tinha ido para lá, eles foram a pé. Multidão, grande multidão seguia Jesus, grande multidão. E então entramos no nosso texto lido, que Jesus saindo, então ele viu uma grande multidão. Quando Jesus observou, olhou e viu aquela grande multidão, Jesus sentiu uma grande compaixão, uma íntima compaixão por aquela multidão. E ali Jesus começou a curar aquelas pessoas enfermas, porque eram levado muitas pessoas enfermas até Jesus, porque eles sabiam que Jesus curava os enfermos. Eles sabiam que o paralítico ia andar. Eles sabiam que o cego iria enxergar, que o mudo iria falar, porque Jesus curava todo tipo de enfermidade. Para Jesus não havia nada impossível. Aleluia! Jesus curava a multidão. E ali o dia foi passando, quando os discípulos começaram a se preocupar. O dia estava se declinando e a multidão era muito numerosa. Tinha praticamente 5.000 reunidos ali. Eles chegaram para Jesus, para o mestre, e disse: Mestre, despede a multidão para que eles vão e encontrem ainda o que possam comprar para comer. Esse povo deve estar faminto, com fome. Jesus disse: não é mister fazer isso. Deem vocês aí de comer para eles. Eu acredito que nesse momento, um olhou para o outro assim, sem palavras, com o olhar interrogando: como é que vamos fazer isso? O que ele está querendo dizer com isso? Mestre,
Temos só 5 pãezinhos aí, que alguém trouxe, e 2 peixinhos. Eles dizem, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Coisa linda, né? Aí Jesus diz aqui, olha para eles assim, trazei-mo aqui esses 5 pãezinhos, como vocês dizem, e esses 2 peixes. E a Bíblia diz que, tendo mandado a multidão se assentar sobre a erva, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Aleluia! Jesus agora começa a partir aqueles pães e aqueles peixes. Coisa linda, né? Jesus foi partindo aqueles pães e aqueles peixes. E os discípulos ali, com o cestinho ali, foi enchendo. Saía aquele, vinha outro, e Jesus continuava partindo. Saía aquele, vinha outro, Jesus... Aquele pão, ele nunca se acabava. Aquele peixe nunca se acabava. Estava ali. Enquanto Jesus estava sobre a mão de Jesus, ele não se acabava. Eu me alegrei muito com esse texto. E aqueles discípulos, que provavelmente eram os 12, né, continuavam indo e levando, e voltavam, e o cesto era cheio, porque tinha 5.000 ali para comer, sentado tudo em equipes, sobre a relva do campo, e eles iam levando, vinha o cesto, ia cheio, vinha vazio, ia cheio, e Jesus ali no trabalho. Quem partia era Jesus. O pão e o peixe da multiplicação estava nas mãos de Jesus. E ele continuou partindo. A Bíblia diz que todos comeram, todos se saciaram, ao ponto de dizer: eu estou alimentado, estou farto, estou cheio, eu não preciso mais. A última leva não foi necessária, porque eles estavam satisfeitos. E eu acredito que a irmã Isabel, penso que os últimos 12 cestos levados pelos 12 discípulos retornaram. Porque Jesus disse: não deixa que nada se perca. Aleluia! Todos se alimentaram, todos ficaram saciados, porque estava nas mãos de Jesus aquilo que o povo necessitava. Era alimento para saciar sua fome. E nós sabemos, olhando para esse texto, que Jesus jamais deixará faltar alguma coisa para o justo, principalmente o pão, o alimento de cada dia. Você que me ouve, o que você pode me dizer, como serva de Deus, como servo de Deus? Algum dia você passou fome? Você pode até dizer: irmã Isabel, eu tive vontade de comer isso ou aquilo e eu não tinha. Mas isso não quer dizer que você passou fome. Tinha outras coisas para alimentar a tua fome, para saciar a tua fome, com certeza. Como disse Davi: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. O justo não mendiga o pão. Deus cuida do justo. Deus cuida da sua família. Deus cuida do seu povo. Aleluia. Deus cuida muito bem de nós, querida. Querido, você que me ouve. Deus tem cuidado dos seus, daqueles que deixam tudo de lado para estar na sua presença. Aquele povo deixou tudo para trás para seguir o Mestre. Muitos foram até o Mestre na esperança de uma cura, mas foi até o Mestre.
Havia muitas razões deles ir até o mestre. E o mestre teve soluções para todos. Os enfermos foram curados. Todos foram alimentados. Eu fico maravilhada do cuidado do mestre. Por isso, seja qual for as circunstâncias da vida, qualquer coisa que você esteja passando, não saia da presença do mestre, porque o mestre tem o que você precisa. Aleluia! Deus vos abençoe. Medite. Leia esse texto. Todo o texto leia, saboreie ele. E você verá quão doce ele é. Deus abençoe. Vamos semear? Semeie, compartilhe esse vídeo. Estaremos semeando a palavra do Senhor, que são sementes vivas, que produzem lindos frutos para o reino de Deus. Deus vos abençoe, irmã Isabel.